Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é a Rumo SA. Vamos olhar de perto os resultados do primeiro trimestre de 2025, sabe? E também uma apresentação institucional recente deles. O nosso objetivo aqui é identificar os pontos mais importantes do desempenho, o que foi bom, o que não foi tão bom assim, e tentar entender o que esperar da Rumo daqui para frente, né? Considerando os projetos e o mercado. Vamos lá. Começando então pelos números gerais do primeiro TRI. A gente viu uma queda no volume transportado, TKU, certo? Caiu 7% comparado ao ano passado. Isso ficou em 16,1 bilhões de TKU. E a receita líquida também caiu, 6%, para quase 3 bilhões, 2.967 milhões. O que explica essa retração logo de cara, An? Olha, o principal fator aí foi mesmo a Operação Sul. Essa operação sofreu uma queda bem forte no volume, tipo 34%. Foi para 2,1 bilhões de TKU só. Nossa, 34% é bastante. Pois é. E isso tem a ver com duas coisas, basicamente. Menos grãos e açúcar disponíveis para transportar e, claro, o impacto que ainda continua daquela paralisação de parte da malha lá no Rio Grande do Sul, o Tronco Sul. Ah, sim, por causa dos eventos climáticos extremos, né? Que começou em maio de 24. Exatamente. E isso teve uma consequência contábil importante agora no trimestre. Reconheceram um impairment, uma provisão por perda de valor de 286 milhões na Malha Sul. Um ajuste no valor do ativo, então. Mas sem efeito caixa imediato, certo? Isso, sem saída de caixa agora. Mas, além disso, a gente viu também a Rumo perder um pouco de market share. Na exportação de grãos por Santos, por exemplo, caiu 8 pontos percentuais, foi para 44%. E no Mato Grosso também. Também. Menos 4 pontos, ficou em 36%. E na própria Operação Sul, a queda foi ainda pior, menos 14 pontos percentuais. Ficou só com 16% de participação. É um cenário bem desafiador no começo do ano, principalmente no Sul. Mas aí vem a parte interessante. O EBITDA ajustado caiu bem menos, só 3%, né? Ficou em 1.635 milhões. Exato. E ainda teve lucro líquido ajustado positivo de 188 milhões. Como eles conseguiram limitar esse impacto no resultado? Então, aí é que entra a força da Operação Norte. É. É a maior da Rumo, né? Mesmo com uma quedinha no volume tipo 2%, que deu 13 bilhões de TKUs, o EBITDA dessa operação específica cresceu. Cresceu 4% para 1.476 milhões e com melhora de margem. Ah, interessante. Qual foi a estratégia ali? Foi um foco bem claro em otimizar margens, É. sabe? E também aproveitaram o crescimento no transporte de outros produtos, tipo celulose, bauxita e, claro, um controle de custos muito, muito rigoroso. Para ter uma ideia, os custos fixos e as despesas gerais e administrativas da empresa toda cresceram menos de 1%, bem abaixo da inflação. É um feito, né? Com certeza. E a passe de containers, Abrado? A Brado também foi bem. A receita subiu 17% para 173 milhões de reais e o EBITDA 14% para 32 milhões, isso mesmo com volume estável. O segredo ali foi um mix de carga com maior valor. Entendi. Então, gestão de custos e a força do norte ajudaram a compensar. Mas e os investimentos? O relatório fala num CAPEX bem alto, 1 bilhão e 780 milhões no trimestre. Isso é bem mais que no ano passado. Para onde está indo esse dinheiro todo? A Rumo está investindo pesado na expansão. Desse total aí, 959 milhões foram para projetos de expansão, sem contar o projeto grande do Mato Grosso. Ah, ok. E falando nele, especificamente para a extensão lá no Mato Grosso, foram 353 milhões. Para a fase 1, que vai de Rondonópolis até um terminal novo perto da BR-70. As obras lá estão andando. A visão de longo prazo está clara na apresentação deles. É investir mais de 20 bilhões de reais para aumentar a capacidade do sistema todo, da ferrovia até Santos. Isso inclui o MT, melhorias na Malha Paulista, o tal do FIPS, e um terminal novo em Santos, aquele em parceria com a DP World e a CHS. É um plano bem ambicioso mesmo. Bom, se a gente fosse resumir, então, os pontos positivos desse trimestre. Olha, eu diria solidez financeira, a alavancagem está controlada em 1,6 vezes dívida líquida e EBITDA ajustado, né? O controle de custos eficiente, que a gente já falou, a resiliência e a rentabilidade da Operação Norte, que impressiona, o crescimento da Brado,
Teve melhoria na eficiência energética também, menos 9% no consumo de diesel, Importante esse. sim, e redução de acidentes ferroviários, menos 25%. E, claro, os investimentos estratégicos, né, focados no agro e na exportação. Legal. E os pontos negativos ou que, assim, precisam de mais atenção? Bom, o principal é a Operação Sul, a retração forte, os desafios do clima que continuam, o impairment, tudo isso pesa. A perda de market share também é um sinal de alerta, mostra que a competição está apertando. Sim. A dívida líquida aumentou um pouco, foi para 12,6 bilhões de reais. E um ponto que a própria empresa destacou como preocupante, acidentes pessoais. O indicador subiu 88%. Precisa de atenção urgente ali. Entendi. Um dado sério esse último. Então, colocando tudo na balança, os desafios de agora, os investimentos para o futuro, qual é a perspectiva para Rumo? Olha, a perspectiva é de uma empresa que está, sim, enfrentando desafios conjunturais agora, né? Clima, competição, mas com uma estratégia de longo prazo muito clara. Essa estratégia está toda focada em expandir a capacidade para atender o crescimento que se espera do agronegócio brasileiro, que puxa nossas exportações. O sucesso vai depender muito da execução desses projetos gigantes, né? O MT, o FIPS, o Terminal Novo, tem que entregar. O guidance deles para 2025 mostra otimismo. Esperam mais volume, mais EBITDA. Mas o desafio é equilibrar tudo isso, né? Exatamente. A grande questão é conseguir recuperar a Operação Sul e, ao mesmo tempo, tocar esses projetos enormes, mantendo a disciplina de custos e a competitividade. Não é simples. Uma análise bem completa dessa gigante da logística, enfrentando desafios agora, mas com os olhos e os investimentos lá na frente. Para a gente fechar, qual reflexão final você deixaria? Acho que eu levanto uma questão importante. Pensando no papel central do Brasil para a segurança alimentar do mundo e na demanda crescente, principalmente da Ásia, o quão vital é essa modernização toda, essa expansão da logística que a Rumo está fazendo, mesmo com os riscos de clima, de execução, e como isso pode, de fato, sabe, mudar os fluxos de exportação do Brasil nos próximos anos. É algo para se pensar. Excelente ponto para reflexão, sem dúvida. Agradecemos muito a atenção de quem nos acompanhou nesta análise. E para continuar recebendo conteúdos como este, por favor, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!